Hoje estudando a parte de conjuntos geradores, base, dimensão, dependência e independência linear. Claro que vamos nos concentrar mais nas definições e também algumas demonstrações e exemplos ilustrativos. Tudo bem, então? Pois bem, com tranquilidade, vamos vendo aí a definição de conjuntos geradores, com muita calma. Seja V um espaço vetorial. Aí dizemos que os vetores U1 até o N são vetores de V, formam um conjunto gerador de V se todo vetor desse espaço vetorial V é uma combinação linear dos vetores U1 até o N. Isto é, V exatamente este somatório. Esse somatório é que define aí a combinação linear. E, claro, um vetor qualquer do espaço vetorial V pode ser escrito como combinação linear desses vetores também do espaço vetorial. Podemos representar essa soma exatamente como um somatório. V igual somatório com I variando de 1 a N da multiplicação escalar AI vezes UI. Vejam que essa ideia de conjunto gerador você pode representar simplesmente com a seguinte notação. Aqui você tem uma notação que representa tudo isso aqui, ó. Quando você olha, você tem aqui os N vetores geradores do espaço vetorial V. E, ao mesmo tempo, podemos dizer que V é um espaço vetorial gerado por estes N vetores. Muito interessante isso. Então, guarde bem essa anotação. Sempre que quisermos explicitar um conjunto gerado ou gerador, usaremos esta notação para dizer tudo isso aqui. O interessante é que V é exatamente um vetor arbitrário, né, do espaço vetorial. Então, é uma combinação linear dos N vetores de V. E aí forma esse somatório de uma multiplicação escalar, onde você multiplica AI vezes o I, com I variando de 1 a N. Aí você forma, com essa situação, você pode afirmar que esses N vetores geram o espaço vetorial V. Definido isso, nós temos outra definição importante aqui, ou de extrema relevância inicialmente, que é a dependência linear. Presta bem atenção, sejam V um espaço vetorial e os N vetores de V. Dizemos que um conjunto constituído destes N vetores, esse conjunto é linearmente independente, ou simplesmente LI, se só ocorre esta combinação linear nula com todos os escalares nulos. Ou seja, A1 é igual a 2, que é igual até a N, todos nulos. Aí você diz que este conjunto é LI. Não mais se ocorrer, eventualmente, um dos escalares, um dos AI, ser diferente de 0, aí o conjunto já não é mais LI.
conjunto passa a ser chamado de conjunto LD, conjunto de vetores LD, linearmente dependentes. Então, é a distinção de LI e LD. A combinação linear nula só é possível com todos os escalares nulos. Então, temos um conjunto LI. Se ao menos um for diferente de zero, um desses escalares, aí você diz que o conjunto é LD. Bem, definido aí dependência linear, quando é LD, LI, e sabendo quando o conjunto de vetores gera ou não o espaço vetorial, a gente vai trabalhando essa ideia para construir exatamente a ideia de base, a base de um espaço vetorial. Mas antes de chegar lá, vamos realmente fixar essas definições através de alguns exemplos. E os exemplos são importantes. Vejamos. Dos exemplos que nós chamamos aqui atenção, são os vetores canônicos. Estes vetores aqui são chamados vetores canônicos. São vetores triviais, né? Do espaço vetorial R2. Então, 1, 0 e 0, 1. Eles são LI. Então, de acordo com a definição, são LI, porque você forma aquela combinação linear nula somente com os escalares todos nulos. Não é possível estabelecer uma combinação linear nula com escalares diferentes de zero. Então, por isso, estes vetores canônicos são LI. Claro que vocês estão vendo aqui mais exemplos de vetores canônicos, só que esses vetores aqui são canônicos do espaço vetorial R3, que também são LI. Então, preste atenção, os vetores canônicos, independentemente do seu espaço vetorial, eles são sempre linearmente independentes. Sempre. Então, ficamos atentos aí, porque, às vezes, você tem um conjunto como esse, LD, esse conjunto aqui, LD, é linearmente dependente ou LI? Ora, tem que observar a definição. Você formando a combinação linear nula, é possível estabelecer ou não essa combinação linear nula sempre com os escalares todos nulos? Claro que não tendo a combinação linear nula, com escalares nem todos nulos, para exibir os vetores vão ser LD. Então, temos que formar. Então, afirmativamente, você diz que este conjunto aqui é um conjunto linearmente dependente. Claro que já temos aqui um exemplo que nos convence disso. Essa combinação linear nula, vocês estão vendo aqui, os escalares são não nulos. Por esse motivo, de acordo com a definição, trata-se de vetores linearmente dependentes. Porque sempre temos que formar essa combinação linear nula, né, desses vetores. Aí, geralmente, quando você não tem o exemplo a demonstrar, este exemplo que vocês estão vendo aí, quando você não tem o exemplo demonstrativo, você tem que formar uma combinação linear nula desses vetores com escalares. Pode ser alfa, beta e lambda, são letras gregas, né? E resolver um sistema linear homogêneo. Que para este exemplo aí, por exemplo, seria o quê? Seria o quê? Um sistema linear homogêneo possível
e indeterminado. Exatamente, possível e indeterminado. Nós garantimos aí uma solução não trivial. Uma solução não trivial. Então, toda vez que você faz a combinação linear nula, escreve o sistema linear homogêneo, resolve, e o sistema é possível e indeterminado, então ele tem o quê? Uma solução não trivial. E tendo a solução não trivial, os vetores são LD. Diante disso, nós temos que ver uma base de um espaço vetorial. E, claro, para entender a definição de base de um espaço vetorial, nós tínhamos que apresentar anteriormente as definições de conjunto LI e também de conjunto gerador do espaço vetorial. Que exatamente essas duas definições é que nos levam ao entendimento de uma base de um espaço vetorial. Então, aqui temos um conjunto de vetores, temos N vetores do espaço vetorial V, que é chamado de base de V, se ocorre, veja, esse conjunto constituído de N elementos é um conjunto linearmente independente. E também estes N vetores do espaço vetorial V é que geram, é o conjunto gerador do espaço vetorial V. Então, duas informações importantes. O conjunto, obrigatoriamente, deve ser linearmente independente e o conjunto deve ser gerador do espaço vetorial. Claro, quando o conjunto é gerador, você diz que o espaço vetorial é gerado pelo conjunto. E aí você tem o quê? Uma base de um espaço vetorial. Veja o seguinte exemplo. Começamos sempre com a base canônica, que é mais simples de visualizar, ou pelo menos ter um entendimento do que vem a ser uma base de um espaço vetorial, mas de forma trivial, né? Forma mais fácil. Veja aqui. Observe então esse exemplo. O conjunto, aqui constituído de dois vetores, a base é do espaço vetorial R2, portanto temos dois vetores canônicos, já apresentados, 1, 0 e o outro é 0, 1. Essa é a chamada base canônica. Então, você tem uma base. Por quê? De acordo com a definição, essa base é canônica porque, eventualmente, quando você forma a combinação linear nula, só é possível com os escalares todos nulos. Aí você diz que esse conjunto é LI. Então, atende aqui essa condição. E o que vem a ser gerador do espaço vetorial R2? É exatamente aquela ideia em que você toma qualquer vetor arbitrário do R2, a exemplo XY, vetor qualquer do R2, e você escreve uma combinação linear desses dois vetores, E1 e E2. Claro, com os escalares em função de x e y. Isso é possível. Então, são detalhes, né, importantes a serem observados. Estamos realmente atentos aqui à definição, mas quando não conhecemos ou quando o conjunto não é uma base ou os vetores não são triviais de uma base canônica, temos que saber verificar. E como fazemos isso? O procedimento não é tão imediato se os vetores não são canônicos.
mas nos deparamos sempre com um sistema linear a ser resolvido. Então, vamos tratar desses dois vetores aqui, que já sabemos que faz parte de uma base canônica do R2, e vamos entender como seria descobrir se esses dois vetores são ali. De um modo geral, é o procedimento que é feito com qualquer dois vetores do R2. Então, você escreve uma combinação linear nula e vai verificar que só é possível com A e B nulos. Entendido isso, você está dizendo que você está entendendo que esses dois vetores são linearmente independentes, de acordo com a definição. Perfeitamente. Bem, e vocês perceberam que estes dois vetores são linearmente independentes. Agora, a ideia de gerar o espaço vetorial R2 é você tomar um vetor arbitrário do R2. Então, como é que nós vamos fazer isso? Como foi dito anteriormente, nós vamos pegar dois vetores quaisquer, digamos x e y, e escrever uma combinação linear desses dois vetores. E quando fazemos isto, já percebemos, claro, aqui são dois vetores canônicos, então é trivial você perceber que vale esta igualdade. Então, ó, xy é igual a x vezes E1 mais y é 2. Então, facilmente você entende que vale essa igualdade. E essa igualdade nos diz que esses vetores geram o espaço vetorial R2. Então, dois vetores canônicos geram o espaço vetorial R2. E, claro, todos os vetores canônicos geram os seus respectivos espaços. Vetores canônicos do R3 geram o espaço R3. Vetores canônicos do R4 geram o espaço vetorial R4. Bem, e usando aquela notação para dizer que V é gerado pelos vetores canônicos, para você fixar melhor, presta bem atenção. Ó. Essa notação é usual e muito importante. Quando você escreve essa combinação aqui, você está dizendo que esses vetores canônicos E1 e E2, você escreve assim, ó, 1, 0, 0, 1, está gerando o espaço vetorial V. Em outras palavras, podemos também afirmar que V é gerado por esses dois vetores. Então, aqui você tem a notação para expressar exatamente esta situação de gerador e ser gerado pelos vetores. Bem, explicado aqui algumas definições, e para nossa interatividade exatamente, né, é interessante que haja assim uma certa interação. Eu vou questionar aqui rapidamente e você responde se puder, fique tranquilo, mas com caneta e papel aí do lado, certamente você pode tentar. Você vai, eu vou dar aqui um conjunto, o conjunto não é canônico, mas também não é complexo, é um conjunto de dois vetores do R2, e nós vamos verificar se esse conjunto é uma base. Tudo bem? Olha aqui, ó. Dois elementos, dois vetores. O primeiro vetor, quando trata-se de uma base, é uma base ordenada aqui, ó. Primeiro vetor, segundo vetor, ok? Primeiro, segundo vetor. Então, aqui o primeiro vetor é de coordenadas 1, 1,
e o segundo vetor de coordenadas 2, menos 1. Como vocês estão vendo aí. Então, muita atenção, muita calma nessa hora. Vocês vão verificar inicialmente se este conjunto, ou seja, se os vetores são linearmente independentes. Tenta fazer aí, cuidadosamente, pensa primeiro qual é o procedimento. Se você quer saber se um conjunto é LI, qual é o procedimento? Já temos de modo prático, de acordo com a informação, que você vai fazer exatamente isso. Você vai calcular o determinante desses vetores. É uma ideia muito importante para você encurtar caminhos. Mas como você vai fazer isso? Veja só. Você vai calcular o determinante desses vetores. Quais são os vetores? O vetor 1 e o vetor 2, que constituem esse conjunto, e verificar se o determinante é diferente de zero. Somente isso. Você vai verificar se é diferente de zero. E aqui você tem o vetor 1 escrito como coluna, o vetor 2 escrito como coluna. Você calcula esse determinante do jeito que você já sabe e constata que é diferente de zero. Simplesmente isso. É não nulo esse determinante. Sendo não nulo, você constata que este conjunto aqui é um conjunto LI. Aí você deve verificar. Mas aí então, ora, não procedemos daquele modo anterior. Você deve estar questionando. Não deveríamos formar uma combinação linear nula e verificar que os escalares são todos nulos? Mas é exatamente isso que estamos fazendo. Veja, quando calculamos esse determinante, você está constatando que uma combinação linear nula destes vetores só é possível com os escalares todos nulos. Não é diferente disso. Ok? Então é isso. Você deve estar questionando como pode ser calcular esse determinante desse modo. Olha, vejamos o seguinte. O modo prático inicial que nós falamos é a combinação linear nula. Então, faríamos o quê? Uma combinação linear com os escalares A e B, a determinar. Claro que verificamos agora há pouco que este conjunto é LI. Mas você deve estar questionando, não fizemos essas contas antes, apenas calculamos o determinante. Mas siga o raciocínio. Presta bem atenção. Sempre que queremos verificar se esse conjunto é linearmente independente, escrevemos essa combinação linear nula. Poderíamos parar por ali, calculando o determinante diferente de zero e simplesmente afirmando que é LI. Mas você ia questionar. Então, veja só, eu fui um pouco mais além para você pegar logo de vez esta informação. Veja aqui. Quando você faz essa combinação linear nula, você se depara com um sistema linear, homogêneo, como havíamos explicado anteriormente. E esse sistema linear homogêneo fica exatamente assim. O que é equivalente a uma multiplicação de matrizes. Aqui a matriz dos coeficientes. Veja, 1, 2, 1, menos 1. Por isso você está percebendo que você tem aqui este vetor em forma de coluna e este vetor também em forma de coluna, tá vendo?
O que nós fizemos lá. Agora, presta bem atenção. Aqui você tem a matriz das incógnitas, que são os escalares A e B. Acompanhando em detalhes aqui, né? Então, este produto é igual à matriz nula. Então, perceba, o que fizemos anteriormente foi, nós calculamos esse determinante. Então, essa aqui é a matriz A. Eu vou colocar mais praticidade para que você entenda. Eu vou chamar isso aqui a matriz A, a matriz dos coeficientes, e a matriz das incógnitas nós vamos chamar de X. Então, nós temos esse formato aqui, ó. Na forma matricial do sistema linear homogêneo, o produto A vezes X igual a zero, que representa aqui a matriz nula. Ok? Tranquilo. O que é que nós sabemos aqui do estudo da álgebra linear? Que quando o determinante de uma matriz é diferente de zero, você diz que a matriz é não singular. Se a matriz é não singular, existe a inversa. Então, a matriz é invertível. Então, se existe a matriz invertível, vale essa igualdade. A vezes a inversa é igual a identidade. Você sabe disso. Então, veja só. O que tínhamos antes? Que A vezes a matriz X é igual a zero. Não perca de vista que A estamos chamando esta matriz. E X, a matriz das incógnitas. Ok? Então, nós vamos multiplicar A vezes X pela inversa de A. E claro, sendo A vezes X igual a matriz nula, quando multiplicamos um membro, multiplicamos o outro. Então, vale esta igualdade. Aplicando aqui a propriedade associativa, o que você tem? Este produto que vale a identidade. E a inversa vezes a matriz nula é a matriz nula. Então, isso equivale a identidade vezes x, e a identidade vezes x é igual a matriz nula. Olha a matriz nula, x, exatamente aqui, ó. Percebeu? Ó, x, matriz das incógnitas. Se é nula essa matriz, está dizendo que A e B são nulos. Justamente os escalares aqui, ó. Então, essa combinação linear nula só é possível com todos os escalares nulos. Então, os vetores são LI. Então, sempre que você tiver vetores e quiser verificar se os vetores são linearmente independentes, basta você calcular o determinante da matriz dos coeficientes. Se for diferente de zero, você pode afirmar categoricamente que esses vetores são linearmente independentes. Às vezes dispensa de você resolver um sistema linear mais complexo. Aí fica a dica para você. Agora, de qualquer maneira, a propósito, nós queríamos o que mesmo? Eu vou voltar lá onde nós estávamos, já fizemos essa explicação aqui, que é a chave do problema. Se você pegou, ótimo. E aqui está a explicação da validade disso. É interessante que você veja a forma simples que é colocada aqui nos livros. Geralmente, só colocar essa explicação aqui, ó. Calculou o determinante, diferente de zero, LI, pronto. Então, você entendeu por quê. Agora, o que nós queremos mesmo é verificar se este conjunto é uma base do R2. E nós só verificamos que o conjunto é LI. O fato de ser LI não garante que é uma base. É preciso ser um conjunto gerador. Para ser gerador,
nós vimos, de acordo com a definição, que qualquer vetor do espaço vetorial pode ser uma combinação linear de N vetores desse espaço vetorial. Então, é isso que nós vamos verificar agora. Vamos verificar ou identificar se esses vetores geram o R2. Se gerar, qualquer vetor aqui do R2 poderá ser escrito como combinação linear desses vetores. Essa é a ideia. Primeiro você verifica se o conjunto LI e depois verifica se o espaço vetorial é gerado pelos vetores que constituem este conjunto aqui. E a ideia é a mesma. Você escreve uma combinação linear e eu antecipo a vocês aqui que a ideia, presta bem atenção aqui o detalhe. Quando você forma essa combinação linear, a ideia é expressar A em função de X ou Y e B em função de X ou Y. Se você consegue exatamente essa combinação linear, você está dizendo que qualquer vetor do R2 pode ser gerado a partir desses vetores, só mudando os valores nos escalares. Bem, espero que vocês estejam prontos. Vamos lá. Vamos escrever essa combinação aqui. Eu vou apagar aqui para ter espaço melhor para a gente fazer essas contas. Veja que sempre nos deparamos com um sistema linear a ser resolvido. Você vai verificar. Então, vamos determinar A e B em função de X e Y, como havia dito anteriormente. Um tempinho aí para vocês, por favor. Vocês vão multiplicar A pela primeira coordenada e somar com 2 vezes B, e igualar a X. E também vai multiplicar A vezes 1 e subtrair de menos B, e igualar a Y. Essa é a ideia aqui, ó. Somando coordenada a coordenada, igualando a X e a Y, respectivamente. Aqui você somou, igualou a X e a Y, respectivamente. Montou o sistema linear. O sistema linear é esse aqui. E claro, você vai ter que expressar A e B em função de X e Y. Esse é o propósito. Bem, aqui eu estou percebendo o seguinte. Claro, você pode resolver por qualquer um dos métodos conhecidos, mas facilita aqui, ó. Método aditivo, multiplicar a segunda equação por 2. Facilita, né? Então você vai escrever A mais 2B igual a X e a segunda equação multiplicando por 2. Porque aí você desaparece com das incógnitas temporariamente. E aí você tem 3A igual a X mais 2Y. Percebe isso? Já que 2B menos 2B é 0, ficamos com 3A igual a X mais 2Y. É isso mesmo. E aqui sim, nós já temos A em função de X e Y. Basta dividir ambos os membros da equação por 3. E este resultado é parcial, você pode substituir em uma das equações aqui. Temos A menos B igual a Y. Consequentemente, A vale isso aqui.
né? A menos B igual a Y. Então, vou substituir A por x mais 2y sobre 3, menos B, que é igual a y. Faço essa conta e, mais uma vez, eu vou poder expressar B em função de x e y. Esse é o propósito. Bem, como obtivemos essa igualdade? Multiplicando a igualdade anterior por 3. Multipliquei tudo por 3. Ó. Observe, 3 por 3 dá 1. Dá 1. Fiquei com x mais 2y. Multipliquei b por 3. Fiquei com... Era negativo. Então, ficou menos 3b igual a 3y. E aqui, dessa igualdade, eu isolo b em função de x e y. Como? Escrevendo aqui, ó, menos 3b igual a 3y menos 2y. Teremos y menos x. Agora fica y menos x dividido por menos 3. Evidenciando o sinal, b igual a x menos y sobre 3. Bem, como eu havia dito, nós atingimos o nosso propósito, que é expressar A e B em função de x e y. Aqui temos o valor de A e aqui temos o valor de B. E se conseguimos fazer isso, nós afirmamos o quê? Que esses dois vetores geram espaço vetorial R2. Vou colocar aqui mais uma definição. Relembrando aqui de aula anterior, você tem coordenadas de um vetor V com respeito à base beta. Então, quais são as coordenadas de um vetor V, de um espaço vetorial, com respeito a uma base desse mesmo espaço vetorial? E, nesse caso, as bases, quando falamos em base, falamos em vetores, né, ordenados. Primeiro vetor, segundo vetor, terceiro vetor. Não podemos, não é um conjunto qualquer que você pode alterar a ordem dos elementos. No caso aí, vetores. Não. É uma base ordenada. Ok? Então, a definição é a seguinte. Seja V um vetor qualquer de um espaço vetorial V sobre R de dimensão N com base, a base é este conjunto constituído de N vetores, V1 até Vn, para a única expressão. Ora, veja, você escreve uma combinação linear de um vetor arbitrário de V com estes vetores. E você pode fazer isso por quê? Claro, porque é um conjunto gerador, né? Toda a base é um conjunto gerador do espaço vetorial, como vimos. Então, podemos escrever, sim, esta combinação linear de um vetor arbitrário de V com os vetores da base. Agora, usaremos a seguinte notação. As coordenadas deste vetor V com respeito, né, a essa base beta. Olha a notação. E aqui temos a combinação linear. E aqui escrevemos como vetor coluna os escalares que constam aqui nessa combinação linear. Perfeitamente.
Esta matriz aqui é que você chama de matriz coordenadas de V com respeito à base B, ou beta, né? Base beta. Base beta. Se é base, você já sabe, conjunto gerador do espaço vetorial e também um conjunto linearmente independente. Não esquece isso. Aí, implicitamente, você tem que saber o que é LI e deve também implicitamente lembrar o que é um conjunto gerador, porque senão você não vai lembrar o que é uma base. Vamos partir então para um exemplo ilustrativo. Aqui você tem um espaço vetorial R2, considerando esse vetor de coordenadas 3, 5, e essa base, você vai escrever a combinação linear desse vetor arbitrário com os vetores que constituem a base desse espaço vetorial R2. Então, trocando em miúdos, é exatamente isso. E esse vetor V tem as coordenadas 3, 5. Então, vou escrever aqui, 3, 5 é igual à combinação linear destes vetores. Notem que esses vetores são canônicos do R2. Isso facilita você lembrar exatamente o primeiro exemplo, acessível ao entendimento. Então, essa combinação linear é possível, claro. Então, vamos escrever 3 vezes o primeiro vetor, mais 5 vezes o segundo vetor. Pronto. Está escrito a combinação linear, dispensando qualquer conta. Isso porque os vetores são canônicos. Então, imediatamente você enxerga. Sempre que for canônico, se o propósito é escrever combinação linear de um vetor qualquer do R2 com os vetores canônicos, você já tem as coordenadas do vetor como uns escalares. Todos os vetores canônicos são linearmente independentes. Mas neste caso aqui, não estamos verificando se são LI, não. Já são LI. Até porque já a afirmação que é base. Se é base, já são linearmente independentes e geram espaço vetorial. O propósito aqui é você escrever V como combinação linear da base. Porque queremos a matriz coordenadas do vetor V em relação à base. Queremos escrever isso. E quando é canônico, facilmente você identifica. E aí você sabe que as coordenadas de V em relação à base beta, essa base do espaço vetorial R2, vai ser a matriz 3, 5, constituída dos escalares. Por ser canônico, você vai ter exatamente as coordenadas do vetor V com relação a essa base, vai ser 3 e 5. E facilmente você percebe, 3 vezes 1, 3. 5 vezes 0, 0. 3 mais 0, 3. 3 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 mais 0, 5. Pronto. Combinação linear é essa aí. Dispensa qualquer conta, porque a base é canônica. Funcionaria também aqui, se fosse R3, teria o quê? Uma base canônica do R3 teriam 3 vetores. E1, E2 e E3. Claro, aí seriam ternas, né? Ternas ordenadas. 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. E assim para Rn, espaço vetorial Rn.
Bem, percebo que há uma dúvida pairando no ar. E essa dúvida é boa porque precisa exercitar. Só olhando não aprende. Vamos lá. Faça você mesmo. Nós vamos agora, percebam, ó, o exemplo anterior que foi feito, pegamos este vetor V com relação a essa base. Essa base é canônica. Usamos apenas como efeito ilustrativo, demonstrativo de que qual é o procedimento a fazer. Então, agora, nós vamos exatamente colocar o mesmo vetor e vamos substituir a base. A base agora não é mais canônica. E agora eu peço a você para determinar as coordenadas deste vetor V com relação a essa base. O procedimento é análogo. Então, vamos buscar a solução. Então, pensa primeiro, faz aí a sua combinação linear e determina quanto vale A e quanto vale B. Basicamente é isso. Você vai escrever, ó, a combinação linear deste vetor em relação a esses vetores e vai determinar os escalares que provocam o somatório aqui e gera 3, 5. Quais são os escalares? Esses escalares são as entradas da matriz que corresponde às coordenadas do vetor V com respeito à base beta. Eu repito algumas vezes para que você possa se familiarizar com a linguagem, que é fundamental. Queremos as coordenadas do vetor V com respeito à base beta. Qual é o procedimento? Então, vamos lá. Mantemos uma combinação linear. E aí vamos determinar quanto vale A, quanto vale B, nessa combinação aqui. A é igual a 3. E depois A mais 2B é igual a 5. Mas A vale quanto? Já vale 3. Então, teremos o quê? Este sistema linear a ser resolvido. O A vale 3. Como o A vale 3, dá até para fazer de cabeça aqui. Ó. O A vale 3. O 2B vale 2. B vale 1. Então, fica A igual a 3, B igual a 1. Então, o A vale 3 e o B vale 1. Então, como é que nós representamos a matriz? Coordenadas deste vetor com respeito à base beta. É o vetor coluna. Aqui, ó. Se você pegou exatamente esse procedimento, ótimo. Você está pronto para determinar aí as coordenadas com relação à base. Mas você deve saber realmente firmar essa distinção. Quando o conjunto é base e quando não é. Vamos em frente com mais um exemplo ilustrativo. Pronto, aqui temos mais um exemplo para que você desenvolva. Nós temos um espaço vetorial, polinomial, de grau menor ou igual a 2, e a base é constituída desses vetores. Né? Sabemos que todo elemento que é base de um espaço vetorial é chamado de vetor, independente do seu formato. Então, aqui nós temos 3 vetores, 1, t e t ao quadrado. São elementos da base
desse espaço vetorial. Então, de sorte que você facilmente observa que um polinômio qualquer aqui desse espaço vetorial, você pode escrever uma combinação linear com respeito à base beta. E esse polinômio você escreve assim, ó. É uma combinação linear. Claro. Você tem um polinômio de grau 2 e tem aí os vetores da base na combinação linear. 1 vezes 1, 3 vezes t e 5 vezes t ao quadrado. Na ordem. 1t e t ao quadrado. A base é 1t, t ao quadrado. Então, por isso é 1, 3, 5. Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai escrever este polinômio como combinação linear dos vetores dessa base. Você tem um polinômio aí, também, o mesmo polinômio anterior, acho que não, só muda aí alguns números, mas é um polinômio de grau 2, e você vai escrever uma combinação linear dos vetores da base beta. Olhe que o primeiro vetor agora é 1 mais t, o segundo vetor é t, e o terceiro vetor é t ao quadrado. Queremos o que mesmo? A matriz coordenadas do vetor p de t com respeito à base beta. Então, o polinômio p de t é um vetor porque é um elemento da base do espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 2. É assim que você lê, né? Coordenadas do vetor p de t com respeito à base beta, obedecendo às nomenclaturas da teoria. Pois é, escreva esse polinômio aí p de t como combinação linear, escrevendo pode utilizar A, B e C, já que temos 3 vetores da base, ou lambda, beta e alfa, alfa, lambda e beta, pode ser. O importante é determinar os escalares, que são as entradas dessa matriz coordenadas de P de T com respeito à base beta. Ok? Desenvolva aí, ó. Mais um tempinho. Quanto vale A, quanto vale B, quanto vale C. Bem, agora aí você vai exatamente aplicar aqui a propriedade distributiva, né? Evidenciar os termos e comparar com os coeficientes do polinômio. Essa é a ideia. Você tem A vezes 1, o termo independente A. E parece que A é 2. Quando eu multiplico A vezes T, mas eu tenho também como coeficiente de T, B. Então, teremos A mais B como coeficiente de T. Então, A mais B deve ser igual a 3. Não é isso? A mais B deve ser igual a 3. Mas A é 2. Se A mais B é igual a 3 e A é 2, quanto vale B? É isso que você vai determinar. Porque temos aqui, ó, A mais B evidencia T.
Então, A mais B é igual a 3. Mas A é igual a 2. Então, B vale 1. E pensando aqui como coeficiente de t ao quadrado, que é 5, veja, aqui não temos, aqui também não, apenas c, que é o coeficiente de t ao quadrado. Então, temos 5. Percebeu? Então, pronto, já temos aí os valores. Os escalares A, B e C determinados. Portanto, mais uma vez, fixando. E é só escrever as coordenadas do vetor, que é esse polinômio P de T, com respeito à base beta. A matriz coluna desses escalares, A, B e C, nessa ordem. Muita atenção que essa ordem aqui, ó, A, B e C. Você determina os valores e tem que obedecer a ordem. Então, é 2, 1 e 5. Por favor, não troque essa ordem em hipótese alguma. Bem, como sempre, né? Tempo é conhecimento, nós não podemos desperdiçar. Vamos aproveitar, então, já que estamos aquecidos, um seguinte teorema. Vamos interpretar aqui juntos um teorema com essa finalidade aí. O teorema diz o seguinte: seja, aqui nós temos uma base, né, de um espaço vetorial V, constituído de N vetores. Então, qualquer que seja o vetor do espaço vetorial V, ele poderá ser escrito de forma única, como combinação linear dos vetores da base. Então, basicamente, você tem como hipótese uma base de um espaço vetorial V, e a tese é que já sabemos que uma base, o conjunto Li, e gera o espaço vetorial. Por gerar o espaço vetorial, você diz que qualquer vetor do espaço vetorial pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base. Isso nós vimos na definição. Agora, o que afirma o teorema é que, obrigatoriamente, essa combinação linear é única. E é isso que vamos tentar argumentar de maneira tal que a gente compreenda o resultado desse teorema. Nessa argumentação é o seguinte: ao final pretendo deixá-los convencidos desse resultado. A ideia é o seguinte: como foi dito, olha a anotação aqui que aparece. Coloquei a dica do lado aqui para que você não esqueça. V é gerado pelos vetores da base desse espaço vetorial V. Então, V é gerado por beta. Ok? Logo temos, claro, eu evitei escrever aqui, ó, V igual V1, V2, enfim, até Vn aqui. Então, eu coloquei V igual gerado pelos vetores da base beta. Então, vamos lá. Logo temos, ora,
Se ele é gerado pelos vetores de beta, quais são os vetores de beta? V1 até Vn. Então, vamos pegar um vetor arbitrário desse espaço vetorial V, presta bem atenção, é um vetor qualquer, pego o vetor V e vou escrever a combinação linear desses vetores aqui. Pronto. Escrito esses vetores, o que foi dito? Que só pode ser escrito de forma única, como combinação. Então, por suposição, vamos imaginar que seja possível escrever uma outra combinação linear de um vetor arbitrário do espaço vetorial V com esses vetores aqui da base. Uma outra combinação seria com outros escalares. Então, digamos que seja possível escrever esta igualdade, supondo, né? Supondo. Se for possível, óbvio, você está dizendo que A1V1 mais A2V2 mais até mais ANVN vai ser igual a B1V1 mais até mais BNVN. Então, essa igualdade vai prevalecer. E se essa igualdade aqui, supondo que seja possível, você teria o que mesmo? Ora, isolando tudo no primeiro membro, presta bem atenção, a astúcia aqui da informação. Você tem aqui esta igualdade. Se você isolar tudo no primeiro membro, obrigatoriamente você terá essa combinação linear nula. E essa combinação linear nula nos informa muito sobre isso. Por quê? Qual o detalhe que nos impulsiona a acreditar que esses escalares aí são todos nulos? Nós temos uma combinação linear nula, mas qual é a garantia que temos que todos os escalares são nulos? Qual é? O fato exatamente, presta bem atenção agora, que você tem na hipótese que este conjunto é uma base. Se é uma base, além de gerar, ser permitido essa combinação linear, vai ser também um conjunto linearmente independente. E esse fato de ser LI é que nos garante que os escalares são todos nulos. Percebeu aí a astúcia? Então, veja só. Os vetores V1 até Vn são LI. Ok? Então, isso garante que A1 menos B1 é igual a zero, AN menos BN igual a zero, consequentemente, você tem A1 igual a B1, A2 igual a B2 e assim sucessivamente AN igual a BN. Ou seja, são únicos. São únicos. Analisa aí mais uma vez, muito cuidado aí, todo o detalhe do mundo. Bem, pessoal, entendido isso, nós estamos aproveitando porque tempo é conhecimento. Vamos lá. Eu vou solicitar a vocês que determinem agora a base e a dimensão. Bem, base já vimos. A dimensão é a quantidade de vetores que
está na base, né? Claro, já vimos também que, de sorte, que todo subespaço é um espaço vetorial. Então, quando você tem aqui, ó, determine a base e a dimensão de um subespaço, basicamente é determinar a base e verificar quantos vetores você tem na base desse espaço vetorial, porque todo subespaço é um espaço vetorial. Ah, subespaço? Não está lembrado mais? Ou se esqueceu? Eu vou dar a dica aqui para você. Preste atenção. Subespaço, nós vimos o quê? Que é um subconjunto, mas não é um subconjunto qualquer do espaço vetorial. Não é. Então, a dica é essa aqui. Ó. Lembra aí. Lembrado isso, que é subespaço, que é um subconjunto especial aí do espaço vetorial, é um conjunto não vazio, né, munido da adição e multiplicação por escalar. Isso garante, já vimos em demonstração, e garante que também é um espaço vetorial. E também sendo base, o que vem a ser a base, vimos hoje no início da aula. Vamos lá, mais uma dica de fixação. Pronto, trouxe para cá. São duas informações importantes com respeito à base, né? Os vetores obrigatoriamente são linearmente independentes e geram espaço vetorial. De uma vez por todas, fica fixado aí subespaço e base. Ok? E a propósito, nós queremos determinar a base e dimensão de um subespaço. Os próximos exercícios consistem exatamente nisso. Temos até mais uma observação. Preste atenção aí. Pronto, já podemos voltar ao nosso estado natural da pergunta? Exatamente. Vamos lá. Já fixou bem aí? A última pergunta, provavelmente, da aula de hoje. Vamos lá. Eu vou querer continuar com isso aqui, ó. Determinar a base e a dimensão de um subespaço. Opa! Legal. Bem, claro, temos alguns exercícios a fazer, mas a propósito, você tem que fixar bem as definições. Não vamos parar por aqui, não. Vamos colocar o exercício, então. Vamos considerar um espaço vetorial. Não vamos trabalhar com funções contínuas, espaços de funções integráveis, deriváveis, não. Vamos começar com algo simples. Vamos tentar aqui, então, ao espaço vetorial tridimensional, né? O R3. Pois bem, e aqui temos W, um conjunto de ternas x, y, z, também desse espaço vetorial R3, com a seguinte característica, o seguinte perfil. Ó. Olha o perfil desse conjunto W. Duas vezes a primeira coordenada, mais a segunda coordenada, menos a terceira coordenada, é sempre zero. Então, eu tenho um espaço vetorial R3, entenda isso. Eu tenho um espaço vetorial R3 e tenho um conjunto W. Esse conjunto W está contido no R3, mas não é qualquer elemento que pertence a W. Não, não é. Ele tem essa característica aqui. Ó. Olha o perfil dos elementos de W. Duas vezes a primeira coordenada, mais a segunda, menos a terceira, é igual a zero. Então, só pertence a W se tiver essa característica aqui. Aí eu pergunto a você rapidamente, para não perder tempo, coisa simples. Este elemento está em W, sim ou não? É jogo rápido.
Não há tempo. Você olhou, está em W ou não está em W? Oh, você sabe que ele é do R3, mas ele está em W? Sim ou não? Ok. Então, ok, Adriano. Ok, valeu. Você acertou. Está em W. Aí você pode afirmar, então, que este vetor não está em W? Você pode afirmar que esse não está em W? O primeiro está em W. Você pode afirmar que esse outro aqui não está em W? Veja como você já reconhece. Ó, tal vetor está em W ou não está em W? Então, afirmativamente, você vai dizer que não está em W. Agora, perceba um detalhe fundamental nesse estudo. Olha a característica aqui do conjunto. Ó. Você está dizendo que W é um subconjunto aqui do R3. Ok? E aí você quer determinar uma base. Você já sabe que é uma base, é um conjunto de vetores linearmente independentes que gera esse espaço vetorial ou subespaço vetorial. Né? Você quer determinar isso. E, consequentemente, se você determina a base e você quer a dimensão, você vai fazer o quê? Você vai contar os vetores da base. Porque dimensão é a quantidade de vetores da base. Mas você só vai saber a dimensão se souber a base. Você tem que contar os vetores. Quantos tem lá dentro? Não sabemos. Aí, claro, vamos ver aqui como R3. Mas aqui é um subespaço, hein? Vamos lá. Então, vamos afirmar o seguinte. Olha aqui, ó. Você não tem 2x mais y menos z igual a zero? Olha o que você faz, o procedimento. Nessa igualdade, você percebe duas variáveis livres. Você pode isolar uma das variáveis em função das outras. Mas você pode isolar x em função de y, z, y em função de x e z, z em função de x e y. Pode isolar. Uma em função de duas. São duas variáveis livres. Então, veja, se você isola z, que fica mais fácil que z ou y, em função z em função de x e y, aí você já sabe que tem duas variáveis livres. Opa! Aí você já pode afirmar que a dimensão de W não é 3. A dimensão de W vai ser quanto? 2. Você tem duas variáveis livres. Olha o perfil aqui do seu conjunto W. Quando você isolou Z em função de X e Y, você tem duas variáveis livres. Isso nos informa antecipadamente que a dimensão é 2. A dimensão é o que mesmo? Quantidade de vetores da base, ou seja, o conjunto gerador desse espaço vetorial, desse subespaço W. Claro que a dimensão do R3 é 3, mas estamos falando do subespaço W. É bom entender isso, ok? Então, podemos escrever... Ó, estamos falando do vetor genérico. Um vetor genérico está aqui, ó. X, Y, Z, um vetor qualquer. É um vetor do R3. Mas queremos esse vetor que esteja em W. É um subconjunto, é um subespaço. Então, como é que você pode escrever esse vetor genérico aqui? Ó, se for do R3, é X, Y, Z.
Mas de W, como você tem duas variáveis livres, você escreveu como Z em função de X e Y. Então, você vai escrever, ó, X, Y, Z. A primeira coordenada é X. A segunda é Y. E Z você escreveu como função da primeira e da segunda. Então, você pode escrever assim, ó. Primeira é X, segunda é Y, e a terceira é 2x mais Y. De sorte que quando você escreve assim, eu posso transformar isso aqui numa soma de vetores do R3, separando as variáveis, né? Por exemplo, eu vou separar um vetor somente com X e um vetor somente com Y. De sorte que somando resulte neste vetor aqui. Então, a primeira coordenada aqui do vetor, eu vou escrever x, 0, 2x, somado com 0, y, y. Assim, ó. Vê se não é, ó. Somando esses dois, resulta nesse. E quando você procede desse modo, você consegue compreender que a dimensão de W é 2. Perceba que aqui você tem um vetor arbitrário de W e você conseguiu escrever a combinação linear, porque basta isolar evidenciando X como escalar. Olha só. X vezes este vetor mais Y vezes este vetor. Quer dizer, eu tenho uma fábrica aqui, né, de vetores que geram W. Basta mudar o valor de X e de Y. Se você escrever, por exemplo, 102 e 011, esses dois vetores são LI? São. Eles fazem parte de uma base. Como é que você sabe que são LI? Ora, ou faz a combinação linear nula e verifica que só é possível com os escalares todos nulos. Neste caso, você tem dois vetores. Quando você tem dois vetores, é mais fácil, é mais imediato. Basta observar que um não é múltiplo do outro. Este não é múltiplo desse. Então, já são linearmente independentes. Só olhando, você já sabe. E como é que você sabe que gera? Olha, peguei um vetor arbitrário de W e escrevi a combinação linear deles. Então, esses vetores geram o W. Por isso, então, dois vetores aqui que geram W. 1, 0, 2 e 0, 1. E são LI. Então, podemos afirmar que esses dois constituem a base do espaço vetorial W. E aí fica esse entendimento. Se você tem aqui W como subconjunto do espaço vetorial R3, e você determina, desse modo, uma base para o subespaço W. Tudo bem? Bem, a ideia é verificar se são LI, mas como eu havia dito anteriormente, não é preciso, você já constatou isso no momento que você percebe que esses dois vetores, um não é múltiplo do outro. Dois vetores você percebe logo se são LI ou não são LI. E como são LI e como eles geram o espaço vetorial W, eles formam uma base. A resposta é afirmativa. Como uma base de W.